Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje para apresentar a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, como é de praxe, nós temos aqui a secretária de Finanças, a senhora Selma, a vice-prefeita, na qual está representando o prefeito também, a Angelica, seu Zêner aqui, contador do município, o secretário Hugo, né? E mais pessoas aqui na auditório presente. O que visa essa audiência? A gente tenta mostrar para a população em geral as metas que foram estabelecidas para 2023 de despesa, de receita, de endividamento público, de saúde, de educação, e aquilo que a gente atingiu, no caso, até 31/8 do presente ano, né? E fechamos o segundo quadrimestre. Por força da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que fazer essa análise a cada quadrimestre. Então, a gente analisa até o mês 4, até o mês 8 e depois até o mês 12, fechando o exercício. Então, hoje, como eu já disse ali, a gente vai tratar até 31/8. Só voltando a frisar que a gente tem por obrigação, né, e também por título de esclarecimento para a população em si, a lei de responsabilidade fiscal impõe isso para o poder público. E isso hoje a gente preza muito pelos princípios constitucionais que regem o poder público, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, que é o planejamento, a transparência, a participação popular, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O equilíbrio para a gente evitar ser estimada e a meta, e o que a gente conseguiu arrecadar, ou seja, o que a gente já conseguiu atingir da meta para esse período. A despesa que foi prevista, o que foi empenhado, liquidado e pago, a despesa com o pessoal, a despesa com educação, com saúde e a dívida pública em si. Receita. Então, nós tivemos uma receita estimada, a meta de arrecadação para esse período e o que foi de fato arrecadado no segundo quadrimestre de 2022. Então, nós tivemos uma receita estimada para o exercício de 2022, 57 bilhões de reais. A meta de arrecadação para o segundo quadrimestre, 38 bilhões de reais. Então, a meta estipulada na Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada lá em 2021 para vigorar em 2022, ela previu uma meta de arrecadação de 38 bilhões 65.172 reais e 13 centavos. O que a gente arrecadou dessa meta estabelecida? O município de Alto Garças arrecadou 57.632.630,54, ou seja, foi arrecadado 150% da meta, né? Então, 50% além do valor que foi estipulado na arrecadação para esse período. Se a gente prestar atenção, em 31/8, voltando aqui, no montante total, o município já arrecadou o que estava previsto para o exercício inteiro, né? Então, a previsão para o ano é 57.097 e foi arrecadado 57.172. Já ultrapassou o que era a meta anual. Vou pegar um parênteses aqui, que essa é uma situação que não é exclusiva de Alto Garças, ela está se repetindo na maioria dos municípios. Então, nós temos um período pós-pandemia, que a economia vem com muita força, e isso reflete tanto para o setor privado quanto para o setor público, certo? Na realidade, quando o setor privado cresce, automaticamente
gente puxa o setor público junto, porque é no crescimento do setor privado que gera os impostos que vai cair no cofre dos municípios, do Estado e da União. Então, hoje, a maioria dos municípios está com essa média de 130%, 150% da meta de arrecadação por mesmo período. Então, todos aqueles municípios que fez um orçamento dentro da realidade, está chegando nesses índices aí. Então, isso é muito bom. É bom para o município, é bom para o Estado, é bom para a União, é bom para o cidadão, é bom para todos nós. E temos outra observação para ser feita. Nós estamos no último ano de mandato de governador e último ano de mandato do presidente da República. O que ele faz esse exercício? É muito mais fácil que os municípios conseguem no último ano de gestão do governo do Estado e federal. Então, às vezes, chego, dependendo do crescimento do setor privado, pode chegar em 23 a arrecadar até menos que 22, devido a esse fato da diferença dos convênios de um exercício para o outro. Tá? Para vocês terem uma ideia, o município de Alto Garças tinha uma previsão de receita de capital, que é onde que reflete a maioria dos convênios, né, de R$717 mil, que era a média que vinha acontecendo, e atingiu R$4.152.000 já em 31/8. Isso, além das particularidades desse último exercício dos governos federais, do governo federal e estadual, a gente também não pode deixar de que corre, cobra e consegue os convênios para o município, né? Então, tem todo esse trabalho feito por trás também, e não é um crescimento só natural, né? Tem que ter. A gente preparou também um comparativo do segundo quadrimestre de 2021 com o segundo quadrimestre de 2022. Então, o segundo quadrimestre de 2021 teve uma arrecadação de 38 bilhões e até o segundo quadrimestre de 2022, 57 bilhões, por 149% de aumento. Então, vocês podem ver que a previsão da Lua de 2023 ela não foi subestimada. Houve, de fato, um crescimento na arrecadação. E o detalhe também, a gente pode identificar nas despesas de capital, onde cresceu 816%, na receita de capital, onde cresceu 816%. Fonte de recursos de convênio. O percentual de cada arrecadação. Dentro do próprio município. As transferências, ela equivale a 64%. Então, ou seja, mais 64% da receita do município vem de transferência do governo federal ou estadual, né? O que o município produz, de fato, está hoje em 18,14%. O outro detalhe importante para a gente observar nas receitas é a questão dos vínculos dessas receitas. Então, nós tivemos recursos ordinários, que são aqueles recursos de arrecadação livre, digamos assim, 47%. Se você pegar, esse é o recurso que está livre no município. Livre entre aspas, né? Porque a gente já tem um percentual dele destinado à saúde e à educação obrigatoriamente, certo? E aí a gente tem os demais que já são vinculados diretamente. Contribuição de iluminação pública, FETAB, outros recursos vinculados à saúde, outros educação e demais programas e o Fundo Nacional de Assistência Social. Então, se você pegar o que é livre de toda a arrecadação, é menos que 50%. Então, 47,85%. O restante é tudo, digamos, carimbado.
Desses 47,85 ainda tem a parte mínima obrigatória para ser aplicada na saúde e na educação. Dentro do que a gente levantou dos principais aspectos da receita, foram essas situações dos percentuais de livre, os percentuais do que cada uma representa e a meta fixada e o que a gente atingiu, certo? Esses são os principais destaques da receita. Agora a gente vai passando para as despesas. Despesa atualizada, realizada, empenhada, liquidada e paga. Nós tivemos uma despesa prevista de 57 milhões, equilibrado com o mesmo valor da receita. Já atualizamos, ou seja, já suplementamos esse orçamento, que ele já chegou a 90 milhões de reais, certo? Isso aí está incluso as previsões de excesso de arrecadação, tanto convênio como outros recursos que podem ter dado acesso, e também despesa empenhada. Até o momento, até 31/8, empenhado 49.721.000 reais. A gente empenhou 5 milhões com despesa de capital, ações de investimento, e 44 milhões com despesas correntes, pessoal e outras despesas.